Pessoal, eu fico pensando aqui, o que tem de gente ruim nesse mundo é brincadeira. Eu imagino aqui muita gente que está recebendo um simples programa, né, que é o Bolsa Família, R$ 600, que praticamente não dá para nada. Tem gente que precisa fazer a compra da mistura, fazer feira, pagar água, luz, às vezes comprar remédio, pagar aí aluguel. Que situação. E ainda tem gente dando golpe nessas famílias, dizendo que você tem direito a receber um tal de Vale Gás, e esse Vale Gás aí, você faz sua inscrição, aí manda um link. Por incrível que pareça, eu já vi falando tanto sobre links. Gente, cuidado, nada de clicar em links de terceiros, tá? Eu já venho avisando, até essa história de, por exemplo, link para fazer empréstimo, link de R$ 15.000 para quem teve seus dados vazados em 2022, entre setembro e outubro de 2022, na época do ex-presidente Bolsonaro. Outra coisa, links para você atualizar a BPC Loas, Bolsa Família. Gente, nada disso existe, tá? É tudo golpe, golpe, mas golpe. Eu quero alertar aqui, nesse vídeo, sobre essa situação para você não cair em golpes. E também toda a polêmica da política no Brasil. Tá pegando fogo em Brasília, viu? Declarações de Silas Malafaia, né? Muita gente entrou em defesa do ex-presidente Bolsonaro, depois o Silas Malafaia falou que não é bem assim, que a história não é bem essa. O Eduardo Girão, senador, pedindo aí, né, explicações ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, sobre por que ela ainda não colocou em pauta a questão do pedido de impeachment. O presidente Bolsonaro, aliás, o presidente Lula, decepcionado com uma situação do STJ, que disse não a ele furioso, ele indicou alguém, mas aí não permitiram, ele ficou furioso, tá? Gente, muitas informações a partir de agora. A primeira informação que eu quero dar para vocês é sobre essa questão, dá uma olhadinha no teu celular, no teu notebook. Não existe essa história em que você pode ter direito aí a um tal de Vale Gás para poder fazer a sua inscrição. É um Vale Gás que eles chamam de valores acumulados. Tem gente que está recebendo link dizendo, você tem direito a receber 6 meses de Vale Gás, outro 7 meses, outro 8 meses. Valores acumulados que você nunca recebeu. Conversa para boi dormir, né? Não caia nessa história. No site do governo, na agência Gov, diz: alerta de golpe, Vale Gás é programa falso criado por perfis suspeitos. O Auxílio Gás é um programa do Ministério do Bolsa Família e é acessado por inscritos no Cadastro Único via CRAS, né? Via o Centro de Referência da Assistência Social. Não existe essa história. Outro site diz, atenção beneficiário, o golpe do Vale Gás promete saque de parcelas acumuladas, mas é mentira. Um novo golpe está usando o Vale Gás para atrair vítimas com promessas falsas de parcelas acumuladas para saque. Não caia nesse golpe, tá? Primeira dica, não existe parcelas acumuladas tratando-se de Vale Gás. Agora, existem parcelas de retroativo de Bolsa Família, aí é outra história. Às vezes o governo bloqueia um beneficiário e aí o erro não foi do beneficiário, o erro foi do governo. Nesse caso a pessoa volta, né, tem direito ao desbloqueio com retroativo. E aí sim pode pegar valores acumulados de 1, 2, 3, dependendo do tempo que ficou fora. Agora, Vale Gás, quem nunca recebeu Vale Gás até hoje, não existe essa história de que você pode ter direito a retroativo, a parcelas antigas. Não existe, tá? Então deixar bem claro se você... alguém mandar algum link para você. Não existe, tá, gente? Então, se alguém mandar para você, é golpe, puro golpe, então já sabe, nada de clicar em links terceirizados, tá? Bora a informação sobre um possível pedido de impeachment. Gente, está dando muito o que falar sobre o pedido de impeachment aí, que trata, que muitos estão querendo aí o impeachment do ministro Alexandre de Moraes, né? Que pelo que a gente vem acompanhando, parece que não vai dar em nada, né? Não vai dar em nada. Eu estava observando aqui alguns senadores, olha só essa matéria, dá uma olhadinha aqui no teu celular, no teu notebook. Esse senador aqui é o seguinte, deixa eu aqui no ponto. Esse senador, ele promete obstruir tudo enquanto o impeachment de Moraes não for pautado no Senado. O senador Cleitinho Azevedo afirma que já conseguiu 36 assinaturas para dar início ao processo. Matéria do dia 14 agora de outubro, tá? E aí deixou bem claro, ele disse o seguinte, o senador,
publicou um vídeo nas redes sociais em que promete obstruir tudo enquanto o presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, não pautar o pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes, do STF. O parlamentar divulgou o conteúdo no último domingo, dia 13. E aí vem a questão, o que é que diz aí o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco? Rodrigo Pacheco, ele foi apoiado, né? Ele entrou aí através da indicação do ex-presidente Bolsonaro, assim também foi indicado o Arthur Lira, né, na Câmara Federal, e aí muitos dizem, engraçado, o presidente Bolsonaro apoiou eles, né, para começar lá, na época que eles eram candidatos para ser presidente da Câmara e no Senado, o presidente Bolsonaro ajudou, apoiou, e hoje muitos dizem que eles estão dando as costas, estão dando aí, não estão nem aí para o presidente Bolsonaro. Que coisa, né, gente? Que situação. E aí, óbvio, eu estou observando aqui, olha no teu celular, no teu notebook, essa situação, porque tudo no Brasil respinga em política, né? Pacheco diz que PEC anti-STF na Câmara pode ser inconstitucional. O presidente do Senado afirma que a proposta da Casa Baixa sobre impeachment de ministros da Corte é capenga, mas volta a dizer que ser a favor do texto que limita decisões monocráticas, né? O presidente disse nesse último sábado, dia 12, que a proposta que estabelece a revisão de decisões do Supremo pode ser inconstitucional. A palavra final sobre a constitucionalidade ou inconstitucionalidade de uma lei no país democrático de Estado de Direito é do Supremo. Isso nós não discutimos e não questionamos, pelo menos de minha parte, disse o senador, a jornalista, depois de participar do Fórum Internacional do Grupo Esfera, realizado em Roma. Ele deixou bem claro, né? Ele disse, olha, não tem nada, né? A gente pode fazer nada sobre isso. É decisão, é decisão. Escuta aí o que disse o ministro. Preste atenção, aliás, o presidente do Senado. Eu considero que a harmonia ela é uma responsabilidade de todos que ocupam essas posições. Eu, como presidente do Senado, tenho plena noção do quão importante é mantermos o diálogo, a civilidade no trato, ainda que tenhamos divergências. Eu convivi, na qualidade de presidente do Senado, nesses 4 anos, com 2 presidentes da República, com 3 presidentes do Supremo Tribunal Federal e sempre pautei a minha conduta dentro desse espírito de separação dos poderes, de independência, mas de busca de harmonia e busca de consenso. Nós não podemos nos apartar disso, porque fora desse ambiente de consenso a gente tem o caos, a gente tem a involução, a gente não tem a solução dos problemas reais da vida nacional. Essas propostas de emenda à Constituição estão na Câmara dos Deputados, salvo uma delas que já foi passada pelo Senado Federal, que é de autoria do Senado, que é a PEC das decisões monocráticas. Em relação a essa PEC, eu quero invocar aqui a compreensão de todos, inclusive da imprensa, que ela está longe de ser qualquer tipo de revanchismo, de retaliação ou de afronta ao Supremo Tribunal Federal ou ao Poder Judiciário. Eu não me permitiria isso. Eu tenho plena noção da importância do Poder Judiciário, da importância do Supremo Tribunal Federal, inclusive na consolidação da nossa democracia, mas eu peço uma reflexão de todos, né? Uma lei que é votada nas 2 casas do Congresso Nacional, sancionada pelo Presidente da República, a sua constitucionalidade ou a sua inconstitucionalidade só pode ser declarada pelo colegiado do Supremo Tribunal Federal e não por um único ministro numa decisão monocrática. Pois é, você ouviu o que disse aí, né, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, a respeito dessa questão, né? Essa PEC anti-STF na Câmara pode ser inconstitucional. Deixou bem claro sobre isso. E aí é o que a gente vem acompanhando. O que é que vai acontecer daqui para frente? Vocês lembram da briga, da discussão, né, das palavras que o pastor Silas Malafaia, ele de vez escancarou? Olha no teu celular, no teu notebook aí. Ele deu várias declarações, participou de um programa e deixou bem claro sobre essa sua opinião a respeito do que vem, né, dando de declarações sobre o ex-presidente Bolsonaro. Malafaia escancarou o racha da direita e Bolsonaro que se cuide. Bem, o pastor Silas Malafaia, ele vem falando já há um bom tempo sobre a ausência do ex-presidente Bolsonaro sobre participar mais em eventos. Mas eu venho acompanhando o presidente, né, o ex-presidente Bolsonaro, ele está em todo o Nordeste, em todo o Sudeste, né, no Sul, no Centro-Oeste, vem participando, né, efetivamente. E aí muitos saíram a favor do ex-presidente Bolsonaro e passaram a criticar o pastor Silas Malafaia. O pastor Silas Malafaia, ele foi indagado sobre uma questão que está dando muito o que falar, tá, gente? Muito o que falar mesmo. Eu quero que você veja, acompanhe aí palavras do próprio
pastor Silas Malafaia, né, quando ele disse o seguinte: eu quero que você acompanhe, preste atenção o que disse aí o pastor Silas Malafaia. Veja só. Eu não vi ninguém do PT discutir quem é a alternativa, e Lula estava na cadeia, condenado em todas as instâncias, e vamos lá, vamos fazer análise fria. O STF... Deixa eu colocar um pouco antes, né, porque ele falou um pouco bem antes sobre essa questão, e aí, vamos lá, bora lá. Preste atenção para você entender aí toda essa questão, né, essa polêmica que está envolvendo aí as declarações do pastor Silas Malafaia, né, que ele disse que muita gente não entendeu e ele voltou a defender Bolsonaro e ataca, inclusive, o STF, né? É isso que eu falei. Mostra o momento da indignação. Agora, o outro lado da entrevista, que muita gente não viu, a Mônica Thaís sabe, eu falei, eu não vou rejeitar Bolsonaro por um ato errado da sua história, porque ele tem muita gasolina, tem muito café no bule da sua história. Nesse momento, desse ato, eu chamei ele de frouxo e covarde, porque eu achei, é minha percepção, é meu direito. E meu jeito, largar de falar, no mundo evangélico, o pessoal sabe, eu como pastor, aquela encarnação de um religioso puritano, com medição de palavras. Não, eu vou falando aquilo que está no meu coração. E quem fala assim, muitas vezes exagera. Quando eu falei que porcaria de líder é esse, é que eu estava indignado que eu queria um Bolsonaro mais atuante. Essa foi a questão. E naquele momento, para mim, sim. Eu não estou dizendo que a história de Bolsonaro é uma história de covarde. Achando ele uma porcaria? Mas o senhor continua achando ele uma porcaria ou não? Minha filha, não adianta você querer isolar uma palavra minha que você não vai levar essa com muito respeito a você. A porcaria foi no momento. Meu jeito de falar em relação à atitude dele. Claro que Bolsonaro é uma porcaria. Quando eu falei que porcaria de líder, é uma expressão forte para dizer que líder é esse que não se posicionou nessa hora. Isso é força de expressão e honesta, sabe? Eu não maqueio palavras para saber o que a opinião pública vai saber. Primeiro que não é porcaria. A expressão minha é uma exprão forte para dizer que porcaria é essa de um cara, uma linguagem, o linguajado brasileiro. Pois é, o pastor Silas Malafaia falando, né, sobre essa questão, ele tem dito aí uma porcaria de presidente, enfim, né, e como você ouviu suas declarações. Isso está gerando muita tensão, muita expectativa. Eu já vi, inclusive, outros parlamentares criticando, dizendo que o Silas Malafaia está demente, coisa e tal, não tem nada a ver, tá? O próprio Ciro Nogueira falou isso, né? Chamou aí, rebateu dizendo que ele estava gagá, demente, enfim. O que a gente vê é que muito, né, um jogo de interesse, né, de várias partes em todo o Brasil. O próprio presidente Lula, né, está furioso com a decisão que ele fez uma indicação, estava aguardando a sua indicação ser aprovada e não saiu, não foi aprovada. Ele está furioso com a decisão do STJ. Dá uma olhadinha no teu celular e no teu notebook, decisão. Lista tríplice do STJ exclui o favorito de Lula e ex-PGR. Nomes deverão passar pelo crivo do presidente da República, matéria que foi anunciada no último dia 15 de outubro. Presidente Lula indignado, decepcionado, porque o Superior Tribunal de Justiça, STJ, definiu, na terça-feira, dia 15 de outubro, as duas listas tríplices dos juízes e procuradores que serão enviadas ao presidente Lula. E aí está dando o que falar. O que é que acontece? Deixa eu explicar aqui uma coisa para vocês, para você ver que no Brasil é uma verdadeira política, né, gente? Conforme o documento, o STJ indicou os seguintes nomes da magistratura federal. Indicou Carlos Augusto Pires, Daniele Maranhão Costa e Marisa Ferreira dos Santos. Por isso, ficou de fora aquele que o presidente estava esperando, favorito para participar do processo, o desembargador Rogério Favreto, do TRF4. Lembro que em 2019, durante um plantão, Favreto mandou soltar o petista que estava preso em virtude de condenação na Lava Jato. Já as vagas definidas pelo Ministério Público Federal devem ser ocupadas por um dos seguintes nomes: Sami Barbosa, Maria Marluce ou Carlos Frederico Santos. Então, sendo assim, a ex-procuradora-geral da República, Raquel Dodge, não integrará a lista. Há meses ela vinha tentando se cacifar. O presidente Lula, né, acompanhou essa situação e, lógico, ficou indignado. E a gente está vendo aí que isso pode sobrar aí, né, ou seja, cabeças poderão rolar. Cabeças poderão rolar. Então, lista tríplice do STJ exclui favorito de Lula
e ex-PGR. E aí o presidente Lula não gostou do que viu, e a gente já vem acompanhando de perto as declarações que ele vem dando, indignado, tá? Esse que você está vendo aqui é o Girão, Eduardo Girão. Eduardo Girão, ele deu declarações a respeito por que tanta demora, né? Por que tanto problema para poder o presidente Rodrigo Pacheco colocar em pauta. Ele falou o seguinte, acompanhe, veja só. Aqui todos os demais colegas, senadoras e senadores, funcionários dessa casa, assessores e brasileiros que estão nos acompanhando pelo trabalho justo, digno da equipe da TV Senado, Rádio Senado e Agência Senado. Olha, senhor presidente, eu trago um assunto muito grave, gravíssimo, aqui a essa sessão plenária. Baseado numa investigação jornalística, uma denúncia publicada pela revista Oeste, estou encaminhando à presidência dessa Casa Revisora da República um requerimento com uma série de questionamentos. O último pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes, uma peça robusta com mais de 50 laudas, assinada por 157 deputados federais e apoiada por 2 milhões de cidadãos brasileiros, com 2 juristas assinando, o doutor ex-desembargador Sebastião Coelho e também Rodrigo Marinho, teve a sua admissão anterior, os outros pedidos de impeachment rejeitados na época, não esse último, pelo presidente do Senado. Rodrigo Pacheco comunicou publicamente que a sua decisão de outros pedidos de impeachment, não esse ainda, estava sustentada pelo parecer da Advocacia Geral do Senado, assinado na época por Tomás Goma de Azevedo, que pediu seu arquivamento pela falta de uma justa causa. Atenção, ocorre que esse servidor público e efetivo do Senado é também sócio fundador do escritório de advocacia Lacerda, Azevedo, Vilela e Fernandes Advogados, com a denominação de Lavif, prestando serviços jurídicos a empresas que possuem processos nos tribunais superiores, como STJ e principalmente o STF. Isso por si só já levanta várias dúvidas sobre a real independência e isenção da manifestação do ex-advogado-geral do Senado da República, afetando diretamente a transparência e a equidade esperada de qualquer instituição pública. O escritório Lavif foi fundado em 2016 e acumula mais de 120 processos no STF. E parte dessas ações tem como relator, acredite se quiser, o próprio ministro Alexandre de Moraes. Segundo a matéria da revista Oeste, outros 3 advogados do Senado são também sócios do escritório, o que aumenta ainda mais a gravidade da denúncia. O artigo 37 da Constituição Federal diz: a administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, Estados, DF e dos municípios obedecerão aos princípios da legalidade, impessoabilidade, moralidade, publicidade e eficiência. Esse caso choca de frente com o princípio da impessoalidade, que obriga qualquer agente público a atuar com objetividade, sem qualquer tipo de parcialidade, evitando preferência ou aversão pessoal ou profissional em suas decisões. Pois é, né? O discurso que o senador Eduardo Girão, né, cobrando aí, né, essa questão, a gente inclusive estava acompanhando aqui todas as informações, né, ele pedindo esclarecimento sobre o parecer contrário do impeachment do Alexandre de Moraes, né? O senador lá do Ceará, ele destacou em pronunciamento nessa terça-feira, dia 15 de outubro, a reportagem que saiu na revista Oeste, e afirma que o ex-advogado-geral do senador, o ex-advogado-geral do Senado, Tomás Azevedo, que deu parecer contrário a um pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes, é sócio de um escritório de advocacia com mais de 120 processos na corte. O parlamentar afirmou ter enviado questionamentos sobre o caso para a presidência do Senado.